de maneira geral, há um horizonte de preços baixos, o que é evidentemente ruim, né, para os produtores, os países produtores, mas pode ser um estímulo, pode ser um combustível, esse preço médio de commodities rebaixado, deprimido, para uma retomada do crescimento, um fortalecimento do crescimento da economia americana, da economia europeia em 2016. E sobre a tendência de baixa no valor das commodities, vamos conversar agora com o diretor de pesquisa da Go Associados, Fábio Silveira. Qual é o cenário para este ano? Bem, o cenário para 2016 é o de preços de commodities deprimidos, pelo menos no primeiro semestre desse ano, em função de uma combinação em que teremos uma expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos o tempo todo, temos um horizonte de desaceleração da economia chinesa, e no caso de algumas commodities, por exemplo, como o petróleo, né, uma baixa acentuada em função do nível elevado de estoque do produto desde 2015. Então, de maneira geral, há um horizonte de preços baixos, o que é evidentemente ruim, né, para os produtores, os países produtores, mas pode ser um estímulo, pode ser um combustível, esse preço médio de commodities rebaixado, deprimido, para uma retomada do crescimento, um fortalecimento do crescimento da economia americana, da economia europeia em 2016. No caso do petróleo, há uma forte produção norte-americana, né? Isso teve um impacto significativo. Isso foi muito importante em 2015 até o presente, né? Tivemos um aumento importante da produção americana em 2014 e 2015, sem uma contrapartida de crescimento relevante, porque a economia americana estava e ainda está crescendo em 2015, começo de 2016, num ritmo um pouco abaixo, um pouco aquém do esperado. E também temos que lembrar, né, no caso do petróleo, que o Irã deve aumentar a sua oferta internacional ao longo de 2016, então, e a própria desaceleração da economia chinesa. Portanto, é um cenário em que o preço do petróleo deve ficar abaixo de $30, em torno de 25 a 30 dólares, pelo menos no primeiro semestre deste ano. Commodities agrícolas, o Brasil encontrou uma compensação no câmbio, né? No tocante às commodities agrícolas, o Brasil é um grande exportador, 30% aproximadamente da pauta de exportação brasileira são representadas por commodities agrícolas. O preço de soja, por exemplo, o preço de milho, preço de algodão, preço de suco de laranja, que baixou em dólares, porém a economia brasileira conheceu uma forte desvalorização em 2014 e 2015, e isso tem, de uma certa forma, compensado a redução do preço em dólar. Então, em reais, a rentabilidade dos exportadores de grãos e culturas permanentes, ou derivados dela, tiveram em 2015 e terão em 2016 um desempenho relativamente satisfatório. Eu diria até um bom desempenho em comparação com outros setores da economia brasileira. E há uma expectativa de aumento maior até do dólar em relação ao real, né? Isso compensa perdas com a queda internacional do preço das commodities, não? Exatamente. Nos últimos 18 meses, aproximadamente, o dólar no Brasil teve uma desvalorização da ordem de 50%. Portanto, para os produtores desses produtos básicos, em reais houve uma recuperação, uma valorização importante, né? E isso mantém a rentabilidade dos produtores de soja, de milho, de carnes, né? E, em particular, do açúcar. O açúcar, além, né, de ter tido
sido beneficiado pela desvalorização cambial, o preço do açúcar no mercado internacional subiu bastante nos últimos meses e deve se manter em patamar elevado ao longo de 2016, o que é bom para o Brasil. O Brasil é um grande exportador de açúcar e, portanto, isso vai permitir que o setor sucroalcooleiro brasileiro possa ter uma recomposição, uma recuperação de resultados em 2016. É bom lembrar que entre 2011 e 2014, o setor sucro brasileiro, o setor sucroalcooleiro no Brasil, teve uma perda de rentabilidade significativa. Nesse período, a Petrobras controlou excessivamente o preço da gasolina e do óleo diesel no mercado brasileiro, e isso prejudicou a rentabilidade dos produtores de etanol aqui no Brasil. Isso foi muito ruim para o setor sucroalcooleiro, que teve perda de produção, perda de rentabilidade, né? Tem hoje uma situação financeira ruim no setor sucroalcooleiro, porém, né, nos últimos meses, com essa alta do preço do açúcar no mercado internacional, somada essa alta com a desvalorização cambial, isso tem permitido aos produtores do setor sucroalcooleiro uma recomposição, uma recuperação de rentabilidade. E como devem ser as safras este ano aqui no Brasil? As safras serão razoavelmente boas, né? Haverá crescimento da produção de várias culturas, até porque no ano passado, né, os produtores de várias culturas foram beneficiados pela desvalorização cambial. Então, o produtor de soja no Brasil terá um crescimento de produção da ordem de 8% a 10%. Então, haverá em 2016 um aumento da produção de soja e melhora dos preços em reais, o que permitirá que a produção de soja no Brasil tenha um bom desempenho em termos de rentabilidade, abrindo a expectativa de que em 2017 a produção de soja no país volte a aumentar, né? E a soja é importante para a pauta de exportação brasileira. O Brasil exporta cerca de 25 a 30 bilhões de dólares ano entre soja, grão, farelo e óleo, e, portanto, isso vai ajudar na remuneração, na arrecadação de vários estados produtores. E a safra de cana-de-açúcar? A safra de cana-de-açúcar também vai crescer, ela vai ter um aumento importante esse ano por causa de fatores climáticos favoráveis e por causa da melhora de preço que começou a ocorrer no segundo semestre do ano passado. Vai ser um ano de resgate, de início de recuperação da rentabilidade do setor, porque não apenas o preço do açúcar está melhor aqui no Brasil, como o preço do etanol também está melhor. E haverá tanto aumento de produção de açúcar como aumento de produção de etanol, e a rentabilidade deve também ter um avanço em 2016, o que deve permitir uma recuperação das perdas, enfim, recuperação dos prejuízos que o setor teve anteriormente. E a nossa produção de carnes? Bem, a produção brasileira de carnes deve aumentar em 2016 na esteira, não da recuperação do mercado doméstico, infelizmente, mas na esteira, em consequência do aumento das exportações. A desvalorização cambial forte havida em 2015 aumentou a competitividade de produtos como frango, carne bovina, carne suína, deixou o produto mais barato, e isso acelerou as exportações de produtos do complexo carne, que deve aumentar a sua produção e, novamente, aumentar as suas exportações para o atendimento do mercado americano, europeu, japonês, até o chinês, até os mercados asiáticos. A carne brasileira é competitiva, temos boa competitividade no que diz respeito aos grãos, né? A produtividade aqui da carne do Brasil é beneficiada muitas vezes, a proximidade da oferta de grãos à produção de carnes, às regiões produtoras de carnes, e, portanto, é um setor que vai ter um desempenho bastante favorável, ajudando a recuperar a pauta de exportação brasileira. Fábio Silveira, muito obrigada pela participação tão especial aqui na Ducascope TV. Muito obrigado. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.